Aí, pessoal, vou resolver agora um problema que é da prova também da P7 de exame, que tem um desenho aqui que era igualzinho ao que tinha nas outras provas. Então esse é o eixo X, Y e Z, tá? E a gente tem aqui um cone e uma partícula subindo em espiral nesse cone, tá? Ou caindo, tá caindo, né? Então a gente tem a conta aqui, que é a partícula, e ela, isso aqui é um arame em espiral e tem a conta aqui girando no arame e caindo, tá? E aí ela tem essa altura aqui, Z, e aqui tem um raio Rho e um ângulo que cresce para cá, chamado Φ. Tá? A equação que o exercício dá para a gente é o seguinte: os vínculos são que Rho é igual a 4Z e o Φ é igual a menos 2Z. E a gente tem que escrever a equação de movimento. Esse exercício é extenso. A gente vai escrever a equação de movimento para esta conta descendo nesse arame. Tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é calcular o momento, a energia cinética dessa partícula aqui. Tá? Então, a gente vai ter que a energia cinética, que eu represento por T, é meio de m r ponto ao quadrado, né? Então vai ser meio de m x ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado mais z ponto ao quadrado, tá? Essa é a equação da energia cinética. Só que a gente precisa escrever quem é o x ponto e quem é o y ponto, tá? O z ponto é o z ponto. A gente vai deixar o z que nem tá, porque está todo mundo em função do z. Mas aqui vem a parte difícil. Como que eu vou escrever o x? Eu consigo escrever o x em relação a Rho e Φ, tá? Porque olha só, Rho é esse raio daqui. Se eu pegar a projeção do x nesse eixo x aqui, eu tenho a minha posição em x, tá? Ou seja, eu tenho que pegar esse cara aqui e deitar ele aqui. O deitado é o cosseno, né? Então, se eu fizer Rho cosseno de Φ, eu tenho o meu x. Tá? Ou se vocês preferirem, né? Lembra da definição de seno e cosseno? Seno é o cateto oposto pela hipotenusa, cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Poderia dizer que o cosseno de Φ é igual ao cateto adjacente, que é o eixo x, pela hipotenusa, que é o Rho. Tá? Então, é a posição x pelo Rho, é o cosseno de Φ, e aí disso sai que o x é o Rho cosseno Φ. E o y, da mesma forma, ele é quem está em pé, é o sem sono, então é o seno, y é o Rho seno de Φ. Tá? Beleza. Só que tanto o Rho quanto o Φ, eles podem ser escritos em função do z. Então eu vou escrever que o meu x, aqui é um menos, né? Menos 4z e menos 2z. Só confirmar. Ah não, desculpa, é mais, estava certo. Aqui é mais. Então eu vou falar que o meu x, ele é igual a Rho, que é 4z, cosseno de Φ. Então, cosseno de menos 2z. Tá? O cosseno, se a gente desenha um círculo trigonométrico, se eu pego um ângulo aqui, o meu cosseno, quem que é? Meu cosseno é esse cara daqui. Se eu pegar esse ângulo negativo, o meu cosseno é igual. Tá? Então, o cosseno de menos z é igual ao cosseno de z. Eu vou falar que aqui o x é igual a 4z cosseno de 2z. Então, isso aqui é só para simplificar. Fica mais fácil se a gente fizer isso. E o seno é o contrário.
Se o meu seno era para cá, na hora que eu peguei o ângulo negativo, o meu seno veio para cá. Tá? Então, o meu seno inverte quando eu inverto o ângulo. Então, se o meu y ele é igual a 4z seno de menos 2z, então eu vou falar que o meu y é igual a menos 4z seno de 2z. Mas isso é o x e o y, né? Eu preciso calcular o x ponto e o y ponto. Eu vou dizer que o meu x ponto ele é igual, é o dx dt, né? Que a gente vai fazer. Como que eu vou escrever isso aqui derivando em t? Eu sei que o z é função do tempo, então eu tenho que derivar em função de z e depois multiplicar pelo dz dt. Tá? Ou seja, eu vou fazer dx dz vezes o dz dt. Tá? Então, como que eu vou derivar isso aqui em função de z? Tá? Eu tenho um produto, isso aqui depende de z, isso aqui depende de z. Então, eu vou usar aquela regrinha, esse vezes a derivada desse, mais a derivada desse vezes esse. Tá? Eu vou começar derivando essa parte aqui, vai ficar 4 cosseno de menos 2z. Opa, vou usar o cosseno de 2z, né? Cosseno de 2z. Então, derivei aqui, multipliquei por isso. Agora eu vou deixar isso constante e vou derivar esse daqui. Então, mais 4z. E agora, a derivada do cosseno é menos seno, tá? Então, aqui vai ter um sinal de menos. E vai sair esse 2 aqui também, porque eu vou derivar. Vai ser menos 2 seno de 2z. Então, eu vou botar aqui, ó, menos 2 seno de 2z. Tá? Então, a gente ficou que o x ponto... Bom, e isso aqui é o dx dz. Só que a gente quer multiplicar isso por dz dt, que é o nosso z ponto. Tá? Então, ficou que o x ponto é igual a... Vou usar a colchete aqui. 4 cosseno de 2z menos 8z seno de 2z vezes o z ponto. Agora, o y ponto. O y ponto é... Bom, tem o sinal de menos aqui, né? Então, eu vou derivar isso aqui, vai ficar menos 4 seno de 2z. Aí, agora eu vou manter isso aqui constante. Então, vai ficar menos 4z. Aí, eu vou derivar o seno de 2z. A derivada do seno é o cosseno. Como aqui tem 2z, sai um 2. Então, vai ficar 2 seno de 2z. E vai estar multiplicando pelo z ponto. Então, a gente tem que o y ponto é igual, bem parecido, menos 4. Aqui eu derivei, aqui virou cosseno. Cosseno, né? Eu derivei, fica cosseno. Cosseno. Então, aqui ficou menos 4 seno de 2z. E aqui ficou menos 8z cosseno de 2z. Z ponto. Tá? Agora, vamos pegar cada um desses ao quadrado. O x ponto ao quadrado é igual. 4 ao quadrado. Bom, eu vou fazer isso tudo aqui ao quadrado, né? Então, o z ponto vai estar ao quadrado. E aí, isso aqui eu vou fazer o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai ficar 16 cosseno ao quadrado de 2z, então quadrado do primeiro, agora mais o quadrado do segundo, então vai ficar mais
8 ao quadrado é 64, então 64 z ao quadrado seno ao quadrado de 2z, aí mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então 2 vezes 4 vezes 8, que dá 8 vezes 8, que dá 64 também. 64 cosseno de 2z, então tem esse z aqui, então z é cosseno de 2z vezes seno de 2z. Mas eu estou errando o sinal, porque esse aqui é mais, esse aqui é menos, então esse sinal aqui é menos. Ok, e agora o y ponto ao quadrado. Então também tem o z ponto ao quadrado. Aí o quadrado do primeiro vai dar 16 seno ao quadrado de 2z, mais o quadrado do segundo, 64 z ao quadrado cosseno ao quadrado de 2z. E agora mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. A gente já viu que 2 vezes 4 vezes 8 dá 64. Só que aqui, como esse é menos e esse também é menos, vai dar mais. E aí eu vou ter o seno de 2z e o cosseno de 2z. Eu vou escrever na ordem que eu escrevi em cima. Cosseno de 2z e seno de 2z. Tá? Agora, lembra que eu tenho que somar o x ponto ao quadrado com o y ponto ao quadrado? O que acontece se eu somar esses dois? Então, vamos lá. X ponto ao quadrado mais y ponto ao quadrado vai dar igual. O z ponto ao quadrado continua em evidência. E aí eu vou estar somando aqui, ó. 16 cosseno ao quadrado de 2z mais 16 seno ao quadrado de 2z. Isso aqui eu poderia escrever como sendo 16, vou pôr em evidência, aí eu tenho o cosseno ao quadrado de 2z mais o seno ao quadrado de 2z. Mas a gente sabe que o cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado dá 1. Então isso aqui é igual a 16. Tá? Então esse cara mais esse cara vai dar 16. E aqui é a mesma coisa, tem um seno ao quadrado com cosseno ao quadrado, isso aqui vai dar 1. Só que aqui tem 64z ao quadrado. E aqui, quando eu somar esse com esse, como eles são iguais, eles dão 0. Opa, esse aqui faltou um z aqui, né? Tem esse z daqui. Quando eu somar esses dois, dá 0. Então isso aqui dá só isso daqui. Beleza, mas eu tinha o x ponto ao quadrado mais o y ponto ao quadrado mais o z ponto ao quadrado. Então, isso aqui vai dar, ó, vou distribuir aqui, né? Então, a gente tem 16z ponto ao quadrado mais o z ponto ao quadrado, vai dar 17z ponto ao quadrado. Então, vou deixar em evidência mesmo, só para falar que aqui é 17 mais 64z ao quadrado. Ok? Então, a gente tem a equação aqui do t, que é meio m vezes isso. Então, meu t é igual a meio m vezes isso daqui. Z ponto ao quadrado, 17 mais 64z ao quadrado. Ok? E agora vamos calcular o v. O v é fácil, tá? O v é mgh, o h é a altura, é z, tá? Então, V é igual a mgz. Ok? E aí vamos escrever a nossa lagrangiana. A lagrangiana é t menos v, que é igual a meio de m. Vou botar primeiro aqui 17 mais 64 z ao quadrado, z ponto ao quadrado, menos mgz. E agora a gente vai escrever a equação de Lagrange. A equação de Lagrange diz que o d dt do del L del Z ponto menos o del L del Z é igual a 0. Tá? Então vamos primeiro calcular del L
del z ponto. Isso aqui é igual. Vou derivar no z ponto, só esse cara aqui está multiplicando z ponto, esse aqui não tem, então dá zero. O z ponto ao quadrado, vai cair o quadrado, vai cancelar com meio, então vai ficar m, 17, isso aqui tudo é constante, tá? 17, 64, z ao quadrado é constante. O z ponto ao quadrado, caiu o 2 que cancelou com meio e ficou só z ponto. Tá? E agora eu vou fazer o d dt disso. Então tem que derivar isso aqui no tempo. Tá? Vai ser o d dt disso daqui. Opa. Como que a gente deriva isso aqui no tempo? Então vamos lá. O d dt do m. Vou fazer o seguinte. Vou botar o m para fora, porque o m é constante. Então m. Aí eu vou fazer essa distributiva aqui, ó. 17 z ponto mais 64 z ao quadrado z ponto. Tá? E aí eu vou derivar isso aqui no tempo. Isso aqui vai ficar m. Então vamos lá. A derivada do 17z ponto é 17z 2 pontos. Aí a derivada desse cara aqui é o 64 constante. Aí eu tenho que derivar o z e derivar o z ponto. Só que um de cada vez. Então vai ser, primeiro eu vou derivar o z. Então isso aqui vai ficar vezes 2z. A derivada de z ao quadrado é 2z z ponto. Então vai ficar z ponto ao quadrado. E aí tem mais o 64, o z ao quadrado. E esse z ponto vai virar z 2 pontos. Tá? Então o que a gente ficou? Ficou com m 17 z 2 pontos mais, aqui deu 128 z ponto ao quadrado mais 64 z ao quadrado z 2 pontos. E, bom, isso é o DDT do del L del Z ponto. Agora a gente tem que calcular o del L del Z. Del L del Z. Bom, aqui está o nosso L. Então, eu vou derivar em Z. Essa parte aqui, o 17 Z ponto ao quadrado, não tem Z. Então, vai ignorar. Mas tem o 64 aqui. Esse quadrado cai, vai cancelar com M. Então, vai ficar com o meio, né? Vai ficar M 64 Z ponto ao quadrado. E aqui vai ficar menos mg. Ok? Então, a gente vai agora escrever a nossa equação total de que isso daqui menos isso aqui é igual a zero. Eu vou ter que m 17 z 2 pontos mais 64 z ao quadrado z 2 pontos. Eu peguei essas duas partes aqui, tá? Mais, agora essa parte aqui, 128 z ponto ao quadrado. Agora menos isso daqui, então vai ficar menos 64 z ponto ao quadrado mais g, tá? É igual a zero. O m está em evidência aqui para todo mundo, ok?
Então vamos lá, já que o m está em evidência, isso aqui é igual a zero, eu posso dividir os dois lados por m, cancelo o m. Aí eu vou ficar aqui, vou botar os dois pontos em evidência nesse cara aqui, então eu vou ter 17 mais 64 z ao quadrado vezes z dois pontos, mais 128 menos 64 vai dar 64 z ponto ao quadrado mais g é igual a zero. Tá? Então essa era a equação aqui do movimento. Ok? Muito bem. Então esse é o exercício 2 resolvido.